Amém. Bom, queridos, o assunto que eu vou falar é um assunto bem complicado de explicar. É sobre a graça, o poder da graça. E Deus sempre fala comigo no meu TSD. E geralmente as palavras que eu procuro ministrar são essas palavras que Deus vai falando no meu coração. E essa semana foi a semana da graça. Da maravilhosa graça. Que é fundamental a gente entender, compreender. Porque à medida do tempo, conforme os anos vão se passando, a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo muitas coisas e a gente vai se achando merecedor das bênçãos de Deus. Mas nós vivemos pela graça, nós somos salvos pela graça, tudo é pela graça. Sem a graça, nós jamais poderíamos se relacionar com Deus. Eu sou fruto de pura graça. Quando eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, um lar onde meu pai era um sacerdote, um pastor, eu fui consagrado já quando eu nasci, queridos. Porque lá no hospital mesmo, quando meu pai me viu, ele olhou e falou: Deus, leva, que isso aí não é meu filho não, está muito escurinho. Olha só, meu pai mó negão, eu nasci um pouco escurinho, estava meio sujo ainda do parto. Ele falou: Senhor, leva que isso aí não é meu filho não. Aí depois foram lá, me lavaram, eu voltei um pouquinho mais 5 da tarde. Aí falou: não, isso aí é meu filho mesmo. Aí minha mãe falou: lógico que é teu filho, onde já se viu. E eu tive muito privilégio de ver a graça de Deus na vida do meu pai, na vida dos meus irmãos. Então esse assunto sobre graça é algo que continua transformando, impactando o meu coração. E eu vejo que a Bíblia fala sobre um apóstolo que eu curto muito, que é o apóstolo Paulo. E ele foi a pessoa que o Senhor escolheu revelar um pouco mais sobre a graça. Eu vejo que os discípulos de Jesus, eles viram a graça, eles experimentaram. Mas Paulo foi aquele que conseguiu escrever em palavras. E muito engraçado que o apóstolo Paulo, o primeiro discipulador dele foi Ananias. Para quem não sabe o que significa Ananias? Deus de graça. Ananias é a junção de duas palavras, em favor, misericórdia, graça e Jeová. Então, Ananias significa Deus de graça. Então, a graça literalmente impactou a vida de Paulo. Foi Ananias que orou por ele enquanto ele era Saulo. Ele estava cego porque ele teve uma experiência no caminho de Damasco. Ele ficou cego por 3 dias. E foi Ananias, cheio do Espírito Santo, que orou por ele. Então, literalmente eu posso dizer que a graça abriu os olhos de Paulo. E ele nunca mais foi o mesmo. Mas quem era Paulo? Ele era um assassino. Uma pessoa que fez muito mal. E Deus escolheu se revelar através exatamente de Paulo. E foi ele que escreveu esse texto maravilhoso, que para mim revela a paixão de Deus. Explicando: olha, eu quero me relacionar com vocês, eu quero vocês perto de mim, mas não é através dos esforços humanos, não é através da sua força. Efésios 2:8 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente. Já pensou se eu pudesse chegar para você e te dar um presente no seu aniversário, que pudesse solucionar todos os seus problemas? É isso que Paulo está dizendo. Olha, Deus nos deu um presente maravilhoso, que nós, muitas vezes, por falta de revelação, a gente não usufrui. A gente deixa a graça de lado e a gente procura conquistar a graça de Deus. E aí dificulta o nosso relacionamento com Deus. Então Paulo está dizendo aqui: olha, não desperdice o presente que Deus deu. Você pode olhar para o seu irmão e falar: olha, Deus te deu um presente. E esse presente se chama graça. Olha outro texto que ele escreveu em Romanos 5:20. Ele fala onde se manifesta esse presente da graça. Ele fala assim: veio porém a lei para que a ofensa aumentasse. Mas onde o pecado aumentou muito mais a graça. Quando eu era adolescente, ao ler esse texto, eu falava: nossa, como eu preciso da graça de Deus. Como eu preciso ser transformado. E eu entendi
que quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. É isso que o texto está querendo dizer? Não, não é isso, de maneira alguma. Porque quem é impactado por essa graça, ele é transformado, ele abandona o pecado. O que Deus está revelando aqui é o tamanho do amor dele. Ele fala, olha, para aquela pessoa que se acha talvez o pior dos pecadores, eu tenho um poder que pode transformar e mudar a história dessa pessoa. E eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que Deus tem a solução. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder dessa graça. Então a definição de graça é o favor imerecido. Um favor para quem realmente não merece coisa alguma. Então, se você tentar fazer por merecer, você não vai usufruir da graça. Você está vivendo ainda no tempo da lei. Porque o Velho Testamento é o tempo da lei. Lá a Bíblia diz, se vocês obedecerem, vocês terão. No tempo da graça é diferente. Olha, vocês podem até falhar, mas se vocês reconhecerem o erro de vocês e reconhecerem que Jesus é o Senhor, vocês serão perdoados e vocês serão salvos. O Senhor Jesus está dizendo, não importa como foi o seu começo, o que importa é que se você deixar eu entrar com a graça, a sua vida pode ser transformada. Só que apesar de saber que o Velho Testamento é o tempo da lei, ao ler a Bíblia, eu gosto muito da palavra de Deus, e essa semana estudando, pensando sobre essa palavra, eu pude ver que Deus sempre foi o Deus da graça. Eu quis até chamar essa mensagem de a graça antes da graça. Porque o tempo inteiro eu posso ver Deus se revelando, Deus se mostrando, em procurar se aproximar do homem pecador. E a única maneira dele se aproximar é através da graça. E eu vejo isso lá em Gênesis, quando Adão pecou. Um texto que me chama muita atenção, que em meio à tristeza daquele pecado, Deus vê Adão e Eva saindo do jardim, eles fizeram roupas de plantas, né? Colocaram umas plantinhas muito feias. Deus olhou e foi lá e matou um animal. A Bíblia diz que ele fez roupas de pele para proteger eles do frio. E a Bíblia diz que Deus vestiu Adão e Eva. Agora pare para pensar, o homem tinha acabado de pecar, feriu o coração de Deus. E eu vi Deus ali, sabe, com muita dor no coração, dizendo, olha, eu te amo tanto. O pecado vai nos separar por um momento, mas eu vou te trazer de volta. Eu já vou demonstrar o meu amor. Alguém vai morrer no seu lugar. Então aquele animal que Deus matou para arrancar aquela pele, já era um apontamento do futuro, a respeito da maravilhosa graça que iria se manifestar. Então eu já vi ali Deus dizendo, olha, eu não criei vocês para passar vergonha, para sofrer. Eu não criei você para viver distante de mim. Então aquela expressão de carinho em Deus vestir Adão, uma expressão da graça de Deus. Deus bradando, dizendo, eu amo vocês, eu amo minha criatura. Apesar do homem falhar, o amor de Deus é sobremodo excelente. E nós precisamos viver esse amor, experimentar isso. Amém, queridos? Para que nós possamos ser de fato transformados. Então, graça é aquela qualidade intrínseca do ser, a essência de Deus, pela qual ele, em sua disposição e atitude, ele é espontaneamente favorável a liberar um favor imerecido. Ou seja, manifestar amor e misericórdia àqueles que ele escolhe dentre a humanidade que não merece coisa alguma. Quantos precisam do amor e da graça de Deus aqui nessa noite? Talvez você se sinta não merecedor, então você está em condições de receber a graça de Deus. Amém? Então, durante a minha leitura na Bíblia, eu pude ver que há muitas histórias de amor, de graça. Por exemplo, Oséias, o livro de Oséias fala da história do amor de Deus por Israel. Oséias, Deus pediu, foi um grande profeta, Deus pediu para ele casar com uma prostituta, uma adúltera, uma mulher da vida que vendia o seu corpo. Deus falou, vai lá, Oséias, casa com ela. E ele casa com ela, e durante o seu casamento ela volta a se prostituir. E aí Oséias deve ter pensado assim, agora eu estou liberado. Aí Deus falou, não, vai lá e resgata ela novamente e atrai.
que Deus estava querendo ensinar ao seu povo? Embora Israel estava se prostituindo, porque para Deus prostituição é a mesma coisa que idolatria, adorar outros deuses, e era isso que a nação fazia, ferir o coração de Deus. Mas o amor de Deus, através da vida de Osés, assim, aquela expressão daquele casamento, era uma representação do que Deus queria fazer. Olha, Israel, eu quero te atrair, eu quero te tirar do seu lugar de sujeira. E isso nada mais é do que graça, que eu e você precisamos todos os dias. Jonas e Nínive. Nínive era uma cidade tipo faixa de Gaza, Afeganistão, um lugar formador de guerrilheiros, de homens-bombas, um lugar de idolatria, que ofendia a santidade de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor pela cidade, manda Jonas lá e fala, Jonas, vai lá e prega sobre o meu amor. Ele vai com muita dor no coração, porque ele não queria, ele tenta fugir, mas a baleia leva ele lá para Nínive e ele ministra, mesmo com dor no coração. Ele fala, vou ministrar e depois o fogo de Deus vai cair. Aí sabe o que aconteceu? Toda a cidade foi transformada pela graça de Deus. E Deus perdoou toda uma cidade. E Jonas ficou muito irado, porque ele não conhecia da graça e do amor de Deus. E Deus teve que ensinar uma lição, fazendo uma plantinha nascer e morrer. E Jonas ficou muito furioso. Ele falou, Jonas, você ficou furioso com uma plantinha. E você queria que eu matasse mais de 130 mil pessoas. Você não conhece da minha graça, do meu amor. E Deus continua se revelando. E eu queria ler uma história, na verdade, que eu queria gastar um pouquinho mais de tempo, na história de Manassés. Vocês já ouviram falar sobre Hitler? Já ouviram? Já ouviram falar sobre Osama Bin Laden? Nero? São homens que fizeram crueldades, mataram muitas pessoas. Você pode falar, será que existe alguém pior que esses caras? Existe, está na Bíblia. Eu queria que você abrisse um pouquinho a sua Bíblia em 2 Crônicas 33. Porque nós vamos ver em algumas lições preciosas que o Senhor falou ao meu coração, quando eu li a história de Manassés. Olha, Manassés foi um cara extremamente cruel. A Bíblia mesmo fala, o próprio Deus diz, olha, Manassés foi o pior dos piores. O pior dos piores reis que Israel teve. Israel teve muitos reis ruins, idólatras. Mas Manassés, queridos, foi assim, o top dos tops lá. No sentido da crueldade. E essa semana, ao ler o texto de 2 Crônicas 33, eu vi essa expressão desse amor de Deus. A que ponto o amor de Deus chega? A que ponto é o poder desse amor de transformar uma vida totalmente perdida e transformar ele num grande homem. 2 Crônicas 33, você já abriu aí? Então olha só, para você entender quem era Manassés, ele é filho de Ezequias. Ezequias foi um restaurador de Israel, ele reformou a adoração, ele tirou todos os postes ídolos que o rei anterior tinha colocado, ele atraiu a presença de Deus. Ele foi aquele rei que Deus pediu para Isaías ir lá e falar assim, olha, vai lá e fala para Ezequias colocar ordem na sua casa, na casa dele, que ele vai morrer. E aí Isaías foi lá, um grande profeta, falou, olha rei, Deus mandou você colocar sua casa em ordem, porque você vai morrer. A Bíblia não fala qual era o problema de Ezequias. Eu tenho quase que a convicção que o problema dele era na criação dos filhos dele. Principalmente de Manassés, nós vamos ver isso mais para frente. Então ele ouviu aquela sentença de Deus e imediatamente Ezequias foi para a parede orar e clamou a Deus. Falou, Deus, tu sabes que eu tenho andado em integridade, em fidelidade. Olha para mim, Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. E aí a Bíblia diz que Isaías deu a sentença e foi embora. Antes de sair do palácio, Deus ouviu a oração de Ezequias, falou com Isaías, que foi muito sensível ao Espírito Santo, falou, volta lá, fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Imagine, você foi sentenciado a morrer. De repente o profeta fala, você vai viver mais 15 anos, é bastante tempo, não é? Então deve ter sido os melhores anos da vida de Ezequias. Só que nesse tempo nasceu Manassés.
E aqui entra a história de Manassés. Ele herdou o trono com 12 anos de idade. Imagine, um pré-adolescente entrando na adolescência. Ele governou por 55 anos. A Bíblia já mostra que ele viveu bastante tempo. Só que, olha o currículo dele, queridos. Versículo 3 fala sobre a idolatria. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal. Fez poste da deusa Azerá e adorou as estrelas. Então, olha só, queridos. O versículo 4 diz que ele construiu altares pagãos no templo. Conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Então, ele foi muito idólatra. Ele provocou a ira de Deus. O templo que Davi quis fazer, ele passou para Salomão. Salomão fez um grande templo. A glória de Deus invadiu ali. Ele colocou vários ídolos lá dentro. Ele provocou a ira de Deus. Ele era idólatra. Você pode pensar, mas isso aí não tem nada a ver comigo, porque eu não sou idólatra. Nós sabemos que idolatria não é só de imagens. O Senhor falou no meu coração. Muitas vezes você se priva do poder da graça de Deus por conta da idolatria. Uma pessoa, um sonho, um projeto, um casamento, um alvo. Qualquer coisa pode ocupar o lugar de um ídolo. E isso impede você de se relacionar com Deus. E a Bíblia diz que Manassés fez isso. Onde havia ídolo, ele trazia. E ele colocou dentro do templo. O que mais? Ele matou, versículo 6, queridos, olha só o currículo de Manassés, para vocês verem aonde a graça de Deus quer alcançar. Ele queimou o próprio filho, tinha um deus chamado Moloque, e ele sacrificou vários dos filhos dele a esse deus Moloque. Imagine, você pegar o seu próprio filho e entregar isso para um deus, queimar. Então ele foi muito cruel. O que ele fez mais? Espiritismo, feitiçaria. Aí no versículo 6 mesmo fala que ele praticava magia, ele consultava os médiuns. O texto diz no versículo 6 que ele pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse muito irado. Então ele provocou. Alguns livros apócrifos que contam a história dos profetas dizem que foi Manassés que matou o profeta Isaías. Lá em Hebreus fala que muitos profetas foi cerrado ao meio. A história diz que Manassés foi esse cara que pegou Isaías, colocou ele numa trave, num poste e cerrou o profeta Isaías ao meio. O que esse cara merece, queridos? Merece a morte. Quando muitas vezes nós vemos os telejornais, né? A gente ouve que um cara matou uma criança, estuprou, queimou. Já vem a ira do nosso coração, fala, esse cara merece a morte. Então, não foi isso que aconteceu, porque o Deus da graça queria se revelar a Manassés. Ao ler esse texto, sem conhecer toda a história de Manassés, eu falei, cara, qual será o fim desse cara? Porque, por muito menos, algumas pessoas no Velho Testamento, só por tocar na arca, era fulminado. O que esse cara tinha que não fez Deus fulminar ele? Ele colocou ídolos dentro do templo. Ele provocou a ira de Deus. Ele desafiava a Deus assim, ó. Se Deus não existe, eu estou colocando ídolos dentro do templo, ele não faz nada. Como muitas vezes a gente acha que tudo fica sem juízo, né? A gente pode pecar, pode errar, que Deus é um Deus fraco, Deus que está nem aí. Não, Deus, ele está de olho. Só que Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça. E antes de vir com juízo, com a sua sentença, ele trouxe um alerta, versículo 10. O Senhor falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Então Deus está sempre falando conosco. Sempre está dando um toque. Olha, querido, presta atenção, vigia. Esse teus caminhos está errado. Muda. E ele ignorou. Apesar de estar no meio do pecado, a graça de Deus foi lá e usou e falou com ele. Imagine, Deus falando com um pecador. Muitas vezes a gente está lá na situação difícil, triste, por causa do nosso pecado, a gente se afasta de Deus e acha que Deus ignora. E aqui não, queridos. Aqui a gente vê que Deus estava lá chamando a atenção de Manassés. Olha, muda. Mas aqui o texto diz que ele não mudou.
E aqui que aconteceu? A consequência do pecado. Deus levou ele para o cativeiro. Versículo 11. Por isso Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e os levaram como prisioneiro para a Babilônia. Olha só, queridos. Qual a situação que o camarada chegou? Sabe qual era o problema de Manassés, queridos? O orgulho. O orgulho é um fator fundamental para nos privar da graça e do poder de Deus, para nos impedir de se relacionar com o amor e a graça de Deus. E muitas vezes, antes de Deus mandar para o inferno, Deus permite algumas situações ocorrer na nossa vida para que a gente possa acordar. E não foi diferente, Ele permitiu, essa não é a vontade de Deus. Quem já ouviu aquela frase, se não vem pelo amor, vem pela... Essa não é a vontade de Deus. Isso não é coerente com Deus de amor. Muitos falam, olha, Deus vai te castigar para você se arrepender e você vir. Isso não é atitude de Deus. Isso não vem de Deus. Mas Deus permite as próprias consequências do nosso pecado. Deus permite algumas coisas acontecer e ainda por amor. Antes de mandar Manassés para o inferno, Deus falou, essa não é a minha vontade. A minha vontade é que todos sejam salvos, sejam transformados. E aqui, ele ficou como se fosse um cachorro. Amarraram um anzol no nariz dele e puxou. Vem, está preso agora. E lá na cadeia, o que ele fez? Ele perdeu a posição social, ele perdeu a vaidade, ele perdeu a fama que ele tinha, ele estava preso, a prisão do orgulho. E aqui eu vejo que ele começou a pensar, poxa, eu não tenho andado de acordo com Deus. Mas será que Deus pode me ouvir? Eu fiz tantas coisas erradas. E ele escolheu experimentar. No versículo 12, gente, olha que lindo. Aí é a virada de Manassés. Versículo 12 de 2 Crônicas 33 diz que no seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade. Ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Então houve o quê? Uma mudança de atitude, arrependimento. Então se você quer experimentar, queridos, o poder da graça na sua vida, você precisa entender o que aconteceu na vida de Manassés. O que fez Deus olhar para ele e mudar a história dele? Foi que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. O que falta muitas vezes é esse quebrantamento de coração diante de Deus, de reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e que Deus é um Deus santo, Ele não é um carinha ali da esquina, um amigo legal. Nós precisamos tomar uma atitude de quebrantamento, e foi isso que Ele fez. Apesar de estar no sofrimento, apesar de estar na dor, Ele se humilhou. Ele teve humildade no coração. Ele abandonou o orgulho. Ele falou, eu quero experimentar a graça de Deus, eu quero experimentar o amor de Deus. Apesar de não merecer, eu sei que Deus é um Deus de amor. Porque ele já tinha ouvido falar sobre Deus. E o que aconteceu? O texto diz, Deus ouviu a oração de Manassés. Atendeu o seu pedido. Eu fiquei impactado com isso, uma simples oração de um cara que fez tantas coisas. Talvez eu e você não vamos fazer a metade do que ele fez. E por muito menos nós já estamos correndo, se afastando de Deus. Não é verdade? Muitas vezes Satanás vem colocar mentiras na nossa cabeça. Olha, Deus, cara, está muito triste com você porque você erra demais. E Deus o tempo inteiro está expressando o seu amor. E aqui eu coloco 4 condições para você usufruir do poder da graça. Quantos querem? E eu aprendi com Manassés. Primeira coisa, no versículo 13 diz que Deus ouviu a oração. Então uma coisa que eu aprendi é que Deus está sempre disposto a nos aceitar. O texto diz que quando ele ouviu, imediatamente Deus aceitou a oração dele. Então se você já ouviu alguém dizer, ou Satanás falar na sua ouvida, olha, Deus não está te ouvindo. Deus não te ama mais porque você tem sido um filho rebelde. Isso é uma mentira. Deus está sempre disposto a te aceitar. O que Deus não aceita, querido, é o nosso pecado. O que Deus não aceita é o nosso orgulho de não reconhecer a nossa fraqueza. Mas Deus está sempre disposto a nos aceitar.
E aqui eu vi um homem que fez tantas desgraças e quando se quebrantou verdadeiramente de coração, Deus ouviu. Então o Senhor está aqui nessa noite, Ele está aqui para ouvir o seu clamor, a sua oração, para manifestar a graça dEle. E essa é a condição, é entender e reconhecer que Deus é um Deus de amor. Isso a gente nunca pode esquecer, que Deus é um Deus que nos ama. Você pode dizer para o seu irmão, olha, Deus te ama e te aceita como você é. E isso foi muito importante eu entender. Que apesar das minhas falhas, Deus nunca, jamais me abandonou. Eu, por muitas vezes, virei as costas para Deus. Porque eu achava o quê? Eu não fiz por merecer. Eu não vou falar com Deus. Quando eu estiver tudo certinho, quando eu organizar a minha vida, aí eu vou e falo com Deus. E aí quando eu fazia isso, não havia relacionamento. Porque eu estava tentando conquistar o meu relacionamento com Deus por mérito, por obras, no meu próprio esforço. Foi aí quando eu entendi a graça de Deus. Que é esse poder que está à minha disposição para me amar como eu sou, para me perdoar, para me aceitar. Apesar das minhas limitações, Deus é um Deus de amor. E Deus quer se relacionar comigo, e Ele me ama. E por desenvolver esse amor, nós somos transformados, amém? Essa é a primeira atitude. A segunda é que ele teve uma revelação. No versículo 13, diz que Manassés declarou que o Senhor é Deus. Ele teve uma revelação. Olha, verdadeiramente agora eu reconheço que o Senhor é Deus. Por quê? Não era por causa dos milagres. Ele reconheceu que Deus é Deus por causa da manifestação da graça. Porque quando ele estava lá na prisão, todos os ídolos de todos os exércitos celestiais que ele adorava, os falsos deuses, nenhum foi lá salvar ele. Ninguém foi lá tirar ele daquela prisão. Mas ele fez uma simples oração ao Deus, Criador dos céus e da terra, e Deus foi lá e se revelou de uma maneira amorosa, de uma maneira graciosa, e falou, olha, verdadeiramente, esse é o verdadeiro Deus. Que ele tinha ouvido falar que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que quer se aproximar do homem. Um Deus que não se aproxima do homem quando o pecado impede, mas quando o pecado sai, Deus vem rapidamente ao teu encontro. Então você precisa reconhecer que Deus é esse Deus de amor, queridos. Isso é muito importante, queridos. Muitos pintam Deus como um juiz. Ele será o juiz quando ele vir julgar a igreja. Agora não. Ele é o nosso Deus de amor, é um Deus que está à disposição para nos perdoar, para transformar a nossa vida, solucionar os nossos problemas, se relacionar com a gente. E terceira atitude, que é aqui onde muitos falham, está no versículo 15, queridos. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá. Derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de Jerusalém e o jogou fora da cidade. Quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, querido, a evidência de um verdadeiro arrependimento é quando eu retiro da minha vida aquilo que fazia ferir o coração de Deus. Eu não posso estar aqui pedindo perdão para Deus por causa do meu pecado, aí no outro dia eu estar cometendo de novo esse pecado e pedir perdão de novo para Deus, entendendo errado a graça. Deus é um Deus de graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu peco e Deus vai me perdoar. E é bem verdade isso. Mas Deus não quer só apenas te perdoar, querido. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te levar a um nível mais alto. Ele quer te levar a novas experiências. E nós queremos tanto mais de Deus, não é verdade? Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer. E a gente precisa entender a graça, queridos. E nós precisamos entender a essência do que é um arrependimento, que é mudança de atitude interior. É uma conversão. Eu estava indo para lá, e eu mudo o meu caminho e venho para cá. Entende? É simples isso. Não é simples? Fala para o seu irmão, é muito simples. Jesus falou, quem quiser me seguir precisa negar a si mesmo. Eu sou um Deus de graça, mas eu só posso se manifestar quando há arrependimento. E foi isso que a gente viu na vida de Davi. Houve um quebrantamento, apesar de ser adúltero, assassino,
ele teve um quebrantamento muito genuíno. E ele nunca mais pecou naquele pecado. Entende? Houve uma mudança. Então, Manassés, ele falou, não vou só pedir perdão para Deus, eu vou tirar tudo o que fere Deus. O que fere Deus aqui? Todos os ídolos, quebra tudo. Tira tudo, vamos limpar. Então, o Espírito Santo está falando, ó, faz uma faxina no teu coração, querido. Tira tudo que é ídolo, que impede a manifestação da graça de Deus. Se você quer experimentar os milagres de Deus, se você quer ver Deus agindo na sua vida, ao seu favor, você precisa tirar tudo que fere Deus. Deus te ama absurdamente. A Bíblia inteira fala de um Deus de amor, mas Deus abomina o pecado. Amém, queridos? Então fala para o seu irmão, seu problema é um problema de ar. Arrependimento. Eu não posso confundir arrependimento com remorso. Eu preciso entender, e Manassés entendeu isso. Ele não estava assim, não deu certo o que eu fiz, eu fui para a prisão. Isso é remorso. Vou me arrepender porque eu estou preso. Não, ele se arrependeu porque ele feriu o coração de Deus. Então a gente precisa entender que o nosso pecado fere a santidade de Deus. Não é porque eu vou ter que confessar, poxa, eu vou ter que confessar para o meu discipulador. Não tem nada a ver, queridos. Tem a ver com ferir o coração do Deus de amor. Falar, sabe, quando a gente erra, Deus não fica assustado quando a gente erra. Ele fica assustado quando a gente continua errando e virando as costas para Deus. Porque foi isso que atraiu a presença de Deus de novo para a vida de Davi. Ele falou, não retires de mim o teu espírito. Eu reconheço o meu pecado. Ele se quebrantou. Aí a maravilhosa graça de Deus foi lá e mudou a história dele. E ele voltou de novo a se relacionar com Deus. Ele não estava preocupado com a fama, com o trono, com a posição dele. Ele podia até tirar ele de rei. O que ele não queria é sair da presença de Deus. E a graça é esse presente para que a gente possa se relacionar com esse Deus de amor. E o último ponto é a consagração ou a santificação. Versículo 16. Olha só. Ele não só apenas tirou, como muitos de nós fazemos. Tiramos as coisas que ferem Deus, mas nós não colocamos outras coisas que possam agradar o coração de Deus. Ele diz, versículo 16, que ele consertou o altar do Senhor. Ele ofereceu nele oferta de paz e oferta de gratidão. E ordenou ao povo de Judá que adorasse ao Senhor, o Deus de Israel. E ele levou o povo a adorar também. O povo continuou a oferecer sacrifícios nos altares pagãos, mas os oferecia somente ao Senhor. Então a vida de Manassés foi transformada e ele mudou toda uma nação, por causa do poder da graça. E a história de Manassés não acaba aqui não, queridos. A Bíblia diz lá em Mateus 1, queria que você abrisse aí, que olha só, ao estudar essa história, eu falei, vamos ver a genealogia de Manassés. Aonde entra a história de Manassés? Qual o futuro da sua árvore genealógica? E eu fiquei mais impactado quando eu vi que a maravilhosa graça de Deus, quando ela entra nas nossas vidas, ela transforma a nossa história. Lá em Mateus 1, se você quiser abrir, fala da genealogia de Jesus. E lá no versículo 10, olha quem aparece lá. Ezequias gerou Manassés. Olha quem aparece na árvore genealógica de Jesus. Eu fiquei perguntando, Deus, o Senhor fez Ezequias viver mais 15 anos. Nesses 15 anos nasceu Manassés. O Senhor sabia que Manassés ia ser um desastre. Mas o Senhor queria nos ensinar uma lição sobre a maravilhosa graça. De que quando Deus entra numa história, Ele pode mudar o destino, o nosso futuro. E olha só, e eu falei, não, Manassés merecia nem ter nascido, o Senhor nem deveria ter dado 15 anos. Coitado de mim, eu não sabia que Deus queria revelar a graça dele. E Jesus não se vergonhou de colocar lá na história dele, Manassés. Tem várias pessoas aqui boas, mas tem muita gente ruim na história de Jesus. Mas não importa, todos eles foram impactados por essa graça.
E a história deles mudou. Porque a história continua, e um que gerou outro, e foi gerando um, e chegou no versículo 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Olha só, gente. Quando a graça entra numa vida, não importa o histórico de família dela. Não importa, porque às vezes você fica assim, eu não... Quem sou eu? A minha família, cara. Nós estamos aqui ouvindo uma história de um homem que fez tudo de ruim. E olha qual foi o futuro dele, glorioso. Por quê? Porque ele se abriu para esse poder da graça. E Deus falou, olha Manassés, os seus descendentes vão ser benditos na terra por causa do teu quebrantamento, e vai nascer o Filho de Deus. Aquele que vai um dia manifestar a graça na cruz. E da linhagem de Manassés vem Jesus. Isso não é tremendo, queridos? Jesus quer entrar na sua história, Ele quer mudar. Não importa a sua dor. Porque nós ouvimos aqui Deus se manifestando na vida de Gomer, esposa de Oséias, uma prostituta. Por que será que ela estava lá se acabando, vendendo o corpo dela? Porque com certeza ela teve um problema no lar dela, destruição. Mas Deus agiu com graça. Deus agiu com favor. E Deus continua bradando do céu, dizendo, olha, eu amo o meu povo, eu amo a minha igreja, eu quero transformar. Mas uma coisa que me marcou nessa história foi ver que Deus, Ele olha o coração. A gente julga, né, os atos de Manassés e dá uma sentença cruel. Fala, não, esse cara merece a morte. Mas Deus fala, não, ele merece viver e o futuro dele vai ser glorioso, porque da descendência vai vir aquele que vai mudar o mundo. E agora a história continua. Deus quer se manifestar de graça na sua vida. Ele quer solucionar seus problemas. Mas antes Ele quer que você reconheça isso. E a Bíblia diz lá em Hebreus, para aqueles que chegaram aqui nessa noite, falar, poxa, eu preciso mais dessa graça. Hebreus 14:16 diz assim, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Isso é um presente de Deus que Ele quer expressar isso nessa noite. E assim como Deus transformou a vida de Manassés, Deus quer transformar as nossas vidas. Vamos ficar de pé. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu vou pedir para o Ministério do Louvor, eles vão cantar uma canção. E eu queria que o Espírito Santo de Deus ministrasse o nosso coração. Deus, eu estou bem, não tenho assim esse currículo tanto de pecado, não. Eu estou bem na fita. Foi isso que eu falei para Deus. E Deus falou, olha, você não tem noção do tamanho do poder da minha graça. O que eu posso fazer? E a única coisa que impede isso é um coração orgulhoso de achar que nós não precisamos. Ou talvez de achar que nós somos melhores que outros. Ou de achar que Deus se esqueceu de nós. Porque a palavra Manassés significa aquele que se esqueceu. Manassés pode ter se esquecido durante um tempo de Deus, mas Deus nunca se esqueceu de Manassés. E talvez você possa estar sofrendo, passando por uma luta, e o Senhor está dizendo, eu nunca se esqueci de você. Eu estou de olho em cada detalhe da sua vida. E eu quero mudar a sua história, eu quero mudar o seu futuro. Mas antes, eu preciso que você tenha um coração. Deus quer nos dar um coração quebrantado, como o de Manassés. Mas que não permita que Deus te leve a situações de prisões, querido. Não precisa acontecer uma tragédia na nossa vida para a gente mudar. Mude pelo amor. Seja transformado pelo amor. Muitos só querem mudar quando acontecem tragédias na vida. Como Manassés, Deus falou com ele, cara. E ele não ouviu. E se você está aqui nessa noite, você está tendo o privilégio de ouvir a voz de Deus. Olha, eu te amo. Se você tem que mudar algumas coisas na sua vida, mude
Essa é uma palavra de alinhamento, de ordem. Foi uma palavra que Deus falou ao meu coração. Porque eu estava orando, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Você quer mais? Coloca a tua casa em ordem. A mesma palavra que Deus falou para Ezequias. Já pensou se Deus viesse aqui nessa noite? Ó, coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. Imagine essa sentença. Será que você poderia orar como Ezequias? Senhor, eu tenho andado em fidelidade. E Deus mudou a decisão dele de matar Ezequias e deu mais 15 anos. Deus quer te dar uma vida longa, queridos. Mas que essa vida longa seja para glorificar o Senhor.